Sexta-feira à noite, no bairro de Boa Viagem, em Recife. Você está sentado no sofá do seu apartamento alugado, sozinho. A televisão está ligada no canal que transmite o sorteio da Mega Sena. O concurso está acumulado há 11 semanas seguidas. Tem uma caneca de café frio na mesinha e um bilhete dobrado no bolso da camisa, comprado dias antes. Você tem 36 anos. Trabalha há 13 anos como técnico de manutenção numa fábrica, ganhando R$ 3.150. Você paga R$ 1.100 de aluguel por um apartamento de um quarto. Sobra pouco no fim do mês. Você joga na Mega Sena há 12 anos. Sempre os mesmos 6 números, baseados nas datas de aniversário da sua família. O apresentador liga a máquina. As bolinhas começam a girar dentro do globo transparente sob as luzes do estúdio. Primeiro número, 7. Você confere o bilhete. Tem 7. Segundo número, 14. Você tem 14 também. Sua respiração muda. Terceiro número, 22. Você tem 22. Você se levanta do sofá, sem perceber. Quarto número, 31. Você tem. Quinto número, 40. Você tem 40 também. Suas mãos começam a tremer, visivelmente. O apresentador sorri. Faz uma pausa de poucos segundos que parece durar uma vida inteira dentro da sua cabeça. Sexto número, 53. Você olha o bilhete com as mãos tremendo. 53. Os 6 números certos. O prêmio acumulado é de R$ 187 milhões. Você fica parado, sem reação. Você não grita. Não liga para ninguém. Fica olhando para um papel que vale mais que tudo já imaginado. O primeiro pensamento que chega não é alegria, é medo. Ninguém pode saber disso, nem sua própria família, por enquanto. Você guarda o bilhete dentro de um envelope lacrado, escondido dentro de um livro antigo na estante da sala. Você passa a noite acordado, olhando para o teto, tentando entender o tamanho do número que mudou sua vida inteira. No dia seguinte, você pesquisa num computador de lan house, pagando em dinheiro, usando navegação anônima, sem deixar rastro nenhum. Você descobre que o prazo para resgatar o prêmio é de 90 dias contados a partir da data do sorteio. Prêmios desse tamanho são pagos exclusivamente numa agência da Caixa Econômica Federal, mediante documento de identidade e comprovante de CPF. O imposto de renda incide direto na fonte, 30% sobre o valor bruto do prêmio recebido pelo ganhador. 30% de 187 milhões. O líquido que sobra é 130 milhões de reais. Você contrata um advogado especializado em direito patrimonial, indicado pela lista da Ordem dos Advogados, sem contar nada por telefone. Na primeira consulta, você só faz perguntas hipotéticas. O advogado responde com calma, como se milhões fossem assunto comum. Ele explica que é possível constituir uma holding para receber o prêmio, sem expor o seu nome pessoal. 48 dias depois do sorteio, você vai até a agência da Caixa, sozinho, sem contar para ninguém. Você assina os documentos, confirma seus dados, e o gerente te trata com uma formalidade que nunca tinha recebido. O dinheiro ainda não está na conta quando você sai da agência, mas o processo já foi iniciado. Não tem mais volta. Você almoça sozinho num restaurante popular perto da agência. Come arroz, feijão, frango grelhado e paga R$ 18 pela marmita. Você é a pessoa mais rica que já sentou naquela cadeira plástica, e o frango continua seco, do mesmo jeito. Nos meses seguintes, você entende uma coisa que ninguém tinha avisado. Dinheiro não compra sumiço. Compra só distância temporária. Você já leu sobre casos assim. Parentes que reaparecem depois de anos, vizinhos que descobrem, notícias que sempre acabam vazando. Você decide que mudar de bairro ou de cidade não resolve o problema real. Você precisa de outra coisa. Uma noite, pesquisando sobre segurança patrimonial, você encontra um relato sobre pessoas que compraram ilhas particulares para viver isoladas. A ideia parece absurda no primeiro momento. No segundo momento, parece a única solução que realmente resolve o seu problema. Se não existe vizinho, não existe quem bata na sua porta pedindo empréstimo ou reconheça seu rosto no mercado. Você contrata um corretor especializado em imóveis de altíssimo padrão.
com experiência em venda de ilhas particulares no litoral brasileiro. Ele explica uma coisa que você não sabia. No Brasil, nenhuma ilha é 100% privada. A faixa de areia, entre a maré alta e a maré baixa, pertence sempre à União Federal. Isso significa que qualquer pessoa pode, por lei, desembarcar na sua praia. Você compra a terra, não o mar. Você também descobre que qualquer construção precisa de licenciamento ambiental, porque a maioria dessas ilhas fica dentro de área protegida. O corretor apresenta 6 opções na costa da Bahia, perto da Baía de Camamu, num arquipélago de ilhas pouco habitadas. Você visita a primeira, de barco, numa manhã de terça-feira. 14 hectares de mata fechada e uma praia deserta. O preço pedido é de R$58 milhões. Você negocia por 3 semanas, através da holding. Você fecha o negócio por R$42 milhões. A ilha é sua, através de uma empresa sem seu nome. Antes de morar lá, você precisa construir. Não existe nada na ilha além de mata, pedra e uma nascente. Você contrata uma empresa de engenharia especializada em construção remota, acostumada a erguer estruturas em lugares sem estrada nenhuma. O projeto inclui energia solar com baterias, uma estação de dessalinização de água do mar e um gerador reserva. A obra também prevê um pier para barcos, uma casa principal e alojamento separado para uma equipe fixa de funcionários. Você contrata 6 pessoas para morar na ilha em tempo integral: um caseiro, 2 seguranças, uma cozinheira e 2 marinheiros. O licenciamento ambiental demora 7 meses só para sair a autorização do órgão estadual responsável pela área protegida. A obra em si demora 14 meses, com barcos trazendo material todos os dias, dependendo do mar estar calmo. O custo total da construção, incluindo equipe e equipamentos, chega a 23 milhões, além do valor da terra. Durante esse período, você continua morando em Recife, indo até a ilha algumas vezes por mês para acompanhar o andamento. Você pede demissão da fábrica no 7º mês de obra, dizendo aos colegas que vai tentar oportunidade fora do estado. Não esquece de seguir o canal, se inscreve e deixa um like para apoiar o trabalho e não perder o próximo vídeo. Para sua mãe, você conta uma versão parcial, que comprou um sítio na Bahia para morar perto da natureza. Ela pergunta se você está bem, se precisa de algo. Você diz que está ótimo, que vai visitá-la sempre. Você não conta para os 2 irmãos. Um mora em Salvador com a família, o outro sumiu há anos. Você pensa em contar tudo depois, quando a estrutura estiver pronta, quando houver forma segura de proteger todo mundo envolvido. No mês seguinte à obra pronta, você embarca com 3 malas num barco fretado, saindo do porto de Camamu. A viagem até a ilha dura 50 minutos. Quando o motor desliga, o silêncio no lugar é absoluto. Você desembarca no pier novo, ainda cheirando a madeira tratada, e caminha até a casa principal, sozinho, pela primeira vez. Nos primeiros dias, a sensação é de euforia. Você acorda sem despertador, olhando o mar, sem vizinho por perto. Você caminha pela praia inteira em 20 minutos. É a sua praia, mesmo sabendo que qualquer barco pode atracar. A cozinheira prepara o almoço, os seguranças fazem a ronda, o caseiro cuida do gerador e dos painéis solares. Você passa as tardes sem fazer nada específico, o que parecia um luxo nas primeiras 2 semanas na ilha. Na 3ª semana, você percebe que está falando sozinho na trilha que liga a casa ao outro lado da ilha. O barco de suprimentos vem uma vez por semana, trazendo mercado, remédio, peças e qualquer coisa que falte. Numa sexta-feira, uma tempestade forte impede o barco de sair do continente. A ilha fica isolada por 4 dias seguidos. No 3º dia sem suprimento, um segurança passa mal, com febre alta, e não há hospital a menos de 2 horas. Você percebe, pela primeira vez, que o isolamento que você escolheu também significa distância de qualquer socorro rápido. O mar acalma. No 4º dia, o barco chega com remédio. O segurança melhora, mas o susto muda algo em você. Você instala um rádio de emergência e contrata um seguro para resgate médico por helicóptero, um custo mensal considerável. Você entende que segurança total
não existe em lugar nenhum, nem numa ilha comprada com 130 milhões. 6 meses depois de morar na ilha, você conta a verdade para sua mãe. Numa ligação de sábado de manhã, você diz o número certo. Ela fica em silêncio por um tempo que parece muito mais longo do que foi. Ela pergunta por que você demorou tanto para contar. Você explica o medo, os riscos, a necessidade de estruturar tudo. Ela escuta tudo sem interromper, e no final diz apenas: eu sabia que tinha algo diferente. Você nunca soube esconder. Seu irmão de Salvador descobre pela mãe, semanas depois. Ele liga para você. A conversa dura quase 1 hora. Ele não pede dinheiro diretamente. Ele constrói um argumento sobre obrigação familiar, os filhos dele, a dívida do financiamento. Você ajuda, mas não do jeito que ele pediu. Você constitui um fundo que paga o financiamento dele, administrado pelo escritório. Ele recebe o benefício, mas não controla o capital. Fica satisfeito e incomodado ao mesmo tempo, o equilíbrio certo. Sua mãe visita a ilha uma vez, no 2º ano. Fica 4 dias, olha o mar toda manhã, e chora no último. Ela diz que nunca imaginou você morando em um lugar assim, e que sente orgulho e preocupação na mesma medida. Você percebe que a solidão que sente não é aquela solidão aguda, que dói. É uma solidão estrutural, silenciosa. Você não pode contar à maioria das pessoas quem você é. Toda relação nova começa incompleta, com uma versão editada. Você conhece uma mulher, através de um amigo do corretor, numa viagem ao continente. Ela se chama Juliana, do turismo náutico. Vocês se veem por meses. Ela acha que a ilha é alugada, que você é caseiro de um empresário distante. No 5º mês, ela pergunta por que você nunca fala sobre dinheiro, planos, ou o dono verdadeiro daquela ilha. Você conta a verdade numa noite, sentado no pier, olhando para as luzes distantes do continente refletidas na água escura. Ela fica em silêncio por um tempo longo. Depois diz que precisa pensar se aguenta o tamanho dessa mentira. Vocês terminam 2 semanas depois. Não porque o dinheiro assustou ela, mas porque a omissão pesou mais que qualquer número. Você fica sozinho de novo, na casa principal, ouvindo o gerador ligar quando o sol se põe atrás da mata. Você entende, aos poucos, que comprar uma ilha resolveu o problema da exposição, mas criou um problema novo, mais silencioso. 3 anos depois da compra, o patrimônio segue rendendo sozinho, administrado pelo mesmo escritório que cuidou da holding. Você tem 39 anos agora. É dono de uma ilha inteira na Bahia, com equipe, energia e água própria. Você acorda sem despertador todos os dias. Não deve nada a ninguém. Tem, tecnicamente, tudo que alguém poderia querer. E ainda assim, você passa boa parte do tempo sem saber o que fazer com as horas que sobram. Você tentou pilotar barco, tirou a habilitação náutica, usou por 3 meses e parou sem motivo para continuar. Você tentou escrever um livro sobre a experiência, escreveu 40 páginas e parou, porque faltava uma razão que te empurrasse. Quando trabalhava na fábrica, a motivação vinha do salário, da necessidade. Sem essa pressão, ela precisa vir de outro lugar. Você ainda não encontrou esse lugar por completo, mas achou uma coisa pequena, quase por acaso, no 2º ano de ilha. Você começou a ajudar, à distância, uma escola de pesca da comunidade mais próxima no continente, financiando material e equipamento. Você vai lá uma vez por mês, de barco, sem contar muito quem você é, só o cara que ajuda com material. Essas são as únicas horas do mês em que você não pensa na ilha, no dinheiro ou na solidão. Você aprendeu que possuir uma ilha inteira não significa possuir controle sobre a própria cabeça, sobre o silêncio interno. A ironia que ninguém contou antes. Você comprou o isolamento total, mas nunca está sozinho, cercado de equipe o tempo inteiro. 6 pessoas moram com você, na sua ilha particular, cuidando de tudo. Você nunca fica sozinho, nem quando quer. A privacidade que você comprou virou dependência. Você precisa dessas 6 pessoas para sobreviver num lugar que só você escolheu. Numa tarde comum, sentado na varanda olhando o mar,
Você percebe que a pergunta de antes de ganhar continua a mesma. O que fazer com o tempo que você tem? Se está fazendo algo que realmente importa, além de administrar o isolamento. 130 milhões de reais compraram uma ilha, uma equipe, um gerador, uma estação de dessalinização e uma vista incrível. Não compraram uma resposta para essa pergunta. É a mesma que você tinha ganhando 3.150 reais. Você pega a xícara de café, já fria, e bebe assim, olhando o barco de suprimento se aproximar do pier. Amanhã é dia de visitar a escola de pesca no continente. Você vai de barco, sozinho, levando o material comprado na semana passada. Não vai resolver a pergunta maior, mas é a única coisa que você faz, dentro dessa ilha, onde sente que importa. Por enquanto, é suficiente. Por enquanto vai ter que ser, do mesmo jeito que era antes de qualquer bilhete premiado. 3 anos depois da ilha, você não descobriu o que o dinheiro compra. Descobriu, com clareza, o que ele não compra. Ele não compra companhia. Não compra pertencimento a um lugar. Não compra a certeza de que fez a escolha certa. Compra distância. Compra segurança física, até certo ponto. Compra uma vista que a maioria das pessoas nunca vai ter. Mas a solidão dentro de uma casa cercada de mar por todos os lados é do tamanho exato do mar em volta. Você olha para o horizonte, onde o céu encontra a água, e pensa que a ilha deu tudo, menos a resposta. A resposta não estava no valor do prêmio, no tamanho da ilha, na equipe, nem na vista da varanda. A resposta, se existe, está em como você usa cada dia normal, numa vida que parou de ser normal há muito tempo. Você levanta da cadeira, caminha até o pier e ajuda a descarregar as caixas do barco, como sempre ajudava antes. Os funcionários acham estranho, no começo, o dono da ilha carregando caixa junto com eles, mas param de estranhar. Talvez essa seja a única coisa que mudou depois de tudo. Você aprendeu a carregar o próprio peso, mesmo tendo tudo pago. O número na sua conta bancária mudou de um jeito que ninguém no seu bairro antigo imaginaria. A pergunta não mudou. Você fecha a porta da casa ao entardecer, olha para o mar mais uma vez, e sabe que amanhã segue igual.